E acordo fechado, pra mim, é o melhor dessa janela até agora, e eu vou contar todos os detalhes pra vocês logo depois da vinheta. Tem o Wesley prometendo ser a estrela da próxima janela, muito time vindo atrás dele, tem alguns times novos que não tinham sido comentados ainda, e o staff dele soltou mais alguns detalhes desses bastidores aí das negociações pelo lateral direito, que hoje é um dos melhores não só em atividade no Brasil, como no mundo, e a gente vai falar todos os detalhes já já. Tem Flamengo na final da Libertadores Sub-20, venceu o Defensor, e eu vou trazer aqui todos os detalhes da final, contra quem, como é que foi essa partida de ontem da semifinal. Tem sorteio da Libertadores, da fase de grupos, terminou a fase pré-Libertadores, alguns times passaram, outros ficaram, né, Corinthians? E agora vai ter o sorteio. Tem Paulo Henrique Ganso precisando passar por uma nova cirurgia cardíaca antes de voltar aos gramados. O Fluminense emitiu uma nota, a gente vai ler aqui para saber os detalhes, pelo menos os detalhes que o Fluminense passou sobre o assunto, e também falar sobre a CBF fazendo uma reunião e prometendo, pelo menos discutindo, possíveis mudanças drásticas no Campeonato Brasileiro a partir de 2027. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala, galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo de Mengão, tudo que tá rolando aí no mundo do futebol e, é claro, relacionado ao Mengão. Antes da gente começar com as notícias, eu vou lembrar vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo, compartilhar e comentar o que você acha sobre todos os assuntos. É de graça, me dá uma força e incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui. Também não esquece de me seguir lá nas outras redes, @LucãoVital no Instagram, no Twitter e @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Me dá essa força aí, me dá essa moral. Começando aqui falando sobre o Flamengo treinando nessa sexta-feira às 3h30 da tarde, vai ter coletiva antes do treino, depois é o treino e mais uma preparação para grande final do Carioca, a segunda partida. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1 o Fluminense. Como eu falei ontem, achei que o gol que o Flamengo tomou no final do Fluminense tem um lado bom. Tem o lado de o Flamengo não entrar relaxado na partida. Flamengo que tem sempre essa questão de dar uma desfocada quando tá com uma vantagem relativamente confortável e acaba podendo sofrer gols com uma chance maior, uma desligada de vez em quando que o Flamengo dá. Então, esse gol pode ajudar o Flamengo a entrar mais ligado na partida. O Flamengo tem esse treino de hoje fechado, Felipe Luiz não vai abrir nada do treino para a imprensa, nem para ninguém, e tem a expectativa do retorno do Cebolinha. Cebolinha vem treinando muito bem, mas ainda não voltou de fato a jogar. A expectativa é que ele volte nessa segunda partida. Uma outra discussão que está até gerando uma certa polêmica é sobre o Danilo. Danilo que foi poupado por dores no último jogo. Poupado, né? Porque é o tipo de incômodo que dizem que daria para ele jogar, só que não jogou para garantir que ele não vai ter uma lesão mais grave. E aí fica a expectativa. Se ele continuar não jogando no segundo jogo da final, pelo mesmo motivo, entende-se que ele não deveria ir para a seleção. Agora, se ele for, de novo, poupado, não jogar o jogo da volta contra o Fluminense e for para a seleção mesmo assim, o Dorival não cortar, aí fica muito estranho, porque tá poupando ele para ele ir para a seleção, jogar lá e correr um risco. Ele vai jogar simplesmente contra a Colômbia e contra a Argentina. E ele é capitão da seleção. Ele vai ser, muito provavelmente, titular durante o tempo integral dos dois jogos. E são jogos pesados. Aí o Flamengo poupa ele em 2 jogos de final de campeonato para ele jogar na seleção. E aí se machucar lá e voltar e depois o Flamengo arcar. Não faz muito sentido. Então, a expectativa também nesse assunto sobre ele ser relacionado ou não para a partida de domingo. Porque se não for,
aí vai ter aquela pressão de, então ele vai para a seleção mesmo assim? E a mesma coisa está acontecendo com o Neymar lá no Santos. Neymar que foi poupado e acabou sendo eliminado perdendo o jogo lá do Santos, não jogando. E agora tá saindo uma notícia que ele tá sentindo a coxa. Ele não tá treinando, tá sendo poupado porque ele tá sentindo dores. Agora, a seleção não cortou. Então o cara tá sentindo, tá lesionado e a seleção mantém a convocação pra ele chegar mais ou menos lá. E lá não tem essa de poupar, os caras vão botar pra jogar e não tô nem aí. Aí o cara volta machucado e é o clube que arca depois. Tem aquela regra e tal da lesão, que o clube pode ir atrás, pedir o ressarcimento. Mas, por exemplo, pode ser uma lesão não muito grave, uma lesão que vai tirar o cara 1 mês do gramado. Acabou. O time não vai ter como pedir nada de ressarcimento à FIFA e vai perder o jogador durante 1 mês. Por conta de um jogo que nem ajudou nada o clube, foi um jogo da seleção. Então, tá ganhando volume essa discussão e com toda razão. Com toda razão. Vou subir aqui o microfone. Então é um caso que está gerando bastante polêmica aí, essa situação aí do Danilo. Então vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de Flamengo Sub-20, que venceu o Defensor na noite dessa quinta-feira por 1-0, mais um gol de Daniel Sales. Esse garoto tá pedindo passagem. E eu acho que do jeito que ele tá jogando, fazendo gol, se apresentando com a intensidade que ele tá demonstrando nessa Libertadores Sub-20, inclusive eu vou tentar ver se eu acho aí um compilado de jogadas dele pra gente analisar, alguma forma aí que não vai me dar um strike aqui no YouTube, né? Mas trazer jogadas, porque ele tá jogando muita bola. Pra quem tá acompanhando os jogos do Flamengo Sub-20, tá vendo que o Daniel Sales tá pedindo passagem. E aí, por que eu tô dizendo isso? Isso é, talvez, um indicativo que o Flamengo não precise ir atrás de outro lateral direito. Gastar dinheiro com o Martirena, com outro jogador, porque o Daniel Sales está muito bem. Ontem o gol dele foi num rebote, num chute torto lá do Carbone, que sobrou do outro lado e ele completou de esquerda. Tava lá na direita, bateu de esquerda no canto oposto do goleiro. Um belo gol, demonstrou técnica e fora isso, ele tá demonstrando muita raça, muita intensidade e hoje isso é primordial no esquema de jogo do Felipe Luiz. Então, talvez o Flamengo não precise ir atrás de outro lateral direito, porque Daniel Sales está pedindo passagem. Final da Libertadores Sub-20 vai ser no domingo, ainda sem data definida, aliás, sem horário definido. A gente espera que seja depois das 18 horas, justamente para a gente conseguir acompanhar os dois jogos, né? Poder ver a final do Carioca e também ver a final da Libertadores e a tendência é que isso aconteça, porque nenhum jogo foi antes das 18 que eu me lembre durante essa Libertadores. Então, expectativa aí de casar os horários serem compatíveis aí para a gente poder assistir as duas finais do Mengão no mesmo dia, Carioca e Libertadores Sub-20. Mudando de assunto agora, uma notícia que aparentemente é chata, mas pela descrição da nota aqui do Fluminense, não parece ser algo grave. Por quê? O Paulo Henrique Ganso ficou afastado aí durante uns meses por conta de uma miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Há uma semana, 2 atrás mais ou menos, foi anunciado que ele estava recuperado, ia voltar aos treinos e posteriormente voltar aos jogos. E ontem, quinta-feira, 13 de março, saiu uma nota do Fluminense. E aí tem uma matéria aqui que saiu no site da Band, que eu vou ler aqui, que dá mais detalhes e também traz a nota do Fluminense. Paulo Henrique Ganso voltará a ser desfalque no Fluminense. O tricolor das Laranjeiras informou na noite dessa quinta-feira, 13, que o meia de 35 anos terá que passar por uma cirurgia após se recuperar de uma miocardite que o tirou dos gramados na sua reapresentação antes do início da temporada de 25. O procedimento cirúrgico será realizado nessa sexta-feira e o jogador só deverá ficar à disposição a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 5 de abril.
Fluminense Futebol Clube informa que a equipe cardiológica que atende o meia, Paulo Henrique Ganso, durante o monitoramento constante do atleta, viu a necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico a ser realizado na manhã dessa sexta-feira. O atleta ficará parado por 7 dias e, depois desse período, voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso esteja apto a atuar pela equipe a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente ouve assim, o Ganso vai precisar operar de novo, em relação aí à miocardite, ao problema no coração, parece ser um problema muito grave. Mas pelo tom da nota do Fluminense, dão a entender aí que é um procedimento pequeno, que talvez seja um ajuste aí dessa questão dele só para deixar ele 100% e ficar fora aí por volta aí de 7 dias e já estar apto a jogar a partir da segunda rodada. Tomara, espero que seja só isso e que toda a sorte do mundo pro Ganso, que ele volte bem, independente de rivalidade, tem que voltar bem. A gente, quando se fala de saúde, não tem que colocar time em primeiro lugar. O importante é o atleta voltar bem. Ele que joga muita bola. Fluminense com o Ganso dava muito mais trabalho pro Flamengo. Que volte bem, volte jogando muito, menos contra o Flamengo. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Brasileirão. Conselho Técnico da CBF, realizado na última terça-feira, 11, discutiu possíveis mudanças significativas para as próximas edições do Campeonato Brasileiro. Rebaixamento. A proposta sugere reduzir de 4 para 3 clubes rebaixados, seguindo o modelo das ligas europeias. Principal argumento é a desproporção do atual formato, que rebaixa 20% dos times da competição. Limite de estrangeiros. Estuda-se diminuir o número de jogadores estrangeiros permitidos por partida de 9 para 6. Há também a possibilidade de uma redução gradativa para facilitar o planejamento dos clubes. Qualquer mudança só entraria em vigor a partir de 2027. E aí eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham sobre essas duas possíveis mudanças? Rebaixamento de 4 para 3 e quantidade de estrangeiros de 9 para 6. Eu acho que essa questão dos estrangeiros aí não vai ser benéfica para o Campeonato Brasileiro, porque isso não vai fazer jogadores importantes do Brasil saírem menos e talvez vai fazer o clube brasileiro contratar menos jogadores bons internacionais, da América do Sul principalmente, que tem moeda mais fraca. Então, os times conseguem trazer os destaques das ligas sul-americanas para jogar no Brasil. Isso talvez iniba um pouco mais as equipes. O Flamengo, por exemplo, ia precisar reajustar, porque ele hoje tem mais de 6 jogadores não brasileiros no elenco, jogadores estrangeiros. Então, é um caso aí a se discutir, não tem nada definido, é um estudo inicial. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, como sempre, e eu quero ouvir de vocês a opinião sobre esse assunto. E agora, mudando de assunto, porque tivemos as partidas da pré-Libertadores finalizadas nessa quinta-feira. Corinthians, todo mundo sabe, eliminado. Bahia passou pelo Boston River e está classificado para a fase de grupos. E na próxima segunda-feira, dia 17, às 8 da noite, com transmissão da ESPN, vamos ter o sorteio da fase de grupos da Libertadores. E aí, tem a divisão por potes aqui. O pote 1 vai ter Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional do Uruguai, São Paulo e Racing. Esses times vão ser os cabeças de chave. Então, eles não se enfrentam. Não tem chance de se enfrentarem na fase de grupos. Eles vão ser o time que vai liderar cada grupo deles. E aí isso é baseado em ranking, né, da Conmebol e os torneios que cada time ganhou também. Pote 2, Olímpia, LDU, Internacional, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Lembrando que times do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, a não ser os clubes que foram classificados via pré-Libertadores. Ou seja, o único brasileiro que o Flamengo tem chance de enfrentar é o Bahia, que está chegando na fase de grupos através da pré-Libertadores. Beleza? Então, Flamengo no pote 2 tem chance de pegar Olímpia, LDU, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes ou Bolívar. Internacional não tem chance. Se cair na hora do sorteio, ele vai ser realocado para outro grupo.
Pote 3, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade de Chile. Lembrando, Flamengo não tem chance de pegar aí o Fortaleza, por ser brasileiro. Pote 4, Carabobo da Venezuela, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antônio Bulo, Bahia, São Lourenço, Barcelona de Guayaquil e Alianza Lima. Então, nesse pote sim, nesse pote o Flamengo pode pegar o Bahia como qualquer outro. E aí tem times que são mais perigosos, tem São Lourenço, Barcelona de Guayaquil, já os outros talvez fossem boas opções aí para o Flamengo. Lembrando que uma coisa que tem que se levar muito em conta na Libertadores não é só o time em si, a força dele, mas essa questão aí de altitude. O Flamengo tem aí Bolívar no pote 2, então tem muito time aí que joga na altitude e complica muito mais pela altitude do que pela bola mesmo, pelo futebol. Então é um ponto aí bem importante a se prestar atenção. E claro, provavelmente na terça de manhã, após o sorteio, a gente traz aqui uma análise completa, o que a gente espera da Libertadores, o que pode ser favorável, o que pode ser prejudicial. Então, talvez a gente faça até uma livezinha durante o sorteio para acompanhar e reagir às definições aí do sorteio, beleza? Então, segunda-feira, 8 da noite, teremos o sorteio da Libertadores. E agora, a informação que a gente teve na quinta-feira, fechando o negócio, para mim, o melhor negócio do ano até o momento, como eu já tinha adiantado há umas semanas atrás, Eric Pulgar, renovando até 2028, assinou o contrato, tá tudo certo já, teve o aumento salarial, e agora só não foi feito ainda o anúncio pelo Flamengo, o anúncio oficial, porque ainda está sendo discutida a questão da multa rescisória. Só esse detalhe, que está bem encaminhado também, mas todos os outros assuntos, a questão contratual de salário já está definida, falta só essa parte da multa rescisória, mas Eric Pulgar é jogador do Flamengo até 2028, salários chegando no nível dos titulares, como ele pretendia, girando aí em torno de 900 mil a R$1 milhão por mês. Belo aumento, hein? E agora vamos fechar aqui com uma notícia que vem sobre o Wesley, do staff dele, que o Wesley está prometendo, como eu falei na abertura, ser a estrela dessa janela de transferência europeia do meio do ano. Flamengo não quer vendê-lo antes do Mundial e assim deve fazer, mas o staff do jogador tá trazendo uns bastidores aí com a informação de que não param de chegar propostas por ele. E aí não são propostas ainda com valores estipulados, não, mas sondagens, contatos, e-mails para saber a situação, saber quais seriam os valores. E aí, o que foi dito é que praticamente todos os grandes do futebol europeu, Big Six da Premier League, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Milan, times da Alemanha, todo mundo, em algum momento, já deu uma sondada para entender, agradeceu e disse que na janela deve voltar a conversa. Então, a tendência é que ao abrir a janela tenha uma enxurrada de abordagens, de negociações. E isso é muito bom para o Flamengo, que vai ter como fazer aquela negociação ser melhor por conta da disputa entre os clubes. E a principal disputa, como a gente já trouxe, é o El Clássico, entre aspas, que está acontecendo, disputando o Wesley, que é Real Madrid e Barcelona, que tem muita bala na agulha. Barcelona um pouquinho menos, que pegou um transfer bom há pouco tempo atrás, mas talvez tenha até acumulado uma grana maior, tá com um time forte e tá querendo levar o Wesley. E o Wesley tem muita característica em comum até com o Daniel Alves, que é o caso lá do Daniel Alves, mas na bola ele jogou muito pelo Barcelona, foi um dos maiores laterais direitos da história do clube, e o Wesley tem aquela característica de jogar muito bem ofensivamente, ser muito intenso. Então ele é um dos grandes alvos do Barcelona para a próxima janela, porém ele também é um dos grandes alvos do Real Madrid. E aí esse é o clássico aí, hoje é
o centro das atenções para essa disputa para a contratação do Wesley, mas a gente sabe que tem outros centros com muita grana. O campeonato inglês, que tem a moeda ainda muito forte, que é a Libra, que vale mais do que o euro. E outros centros aí, o campeonato italiano, correndo por fora. E hoje, os três principais candidatos são Real Madrid e Barcelona, como eu falei, e o Arsenal também correndo por fora, por conta dessa possibilidade de o Flamengo fazer uma troca aí. Olha, a gente prioriza vocês na compra do Wesley, a proposta que chegar a gente vai te comunicar para você igualar, se você quiser. Em troca disso, liberação do Jorginho antes do fim do contrato para ele poder jogar o Mundial. Então, Arsenal também é forte nessa disputa por conta dessa possibilidade aí de haver essa troca aí de favores em relação ao Jorginho. E aí, o Wesley, de 21 anos, tem esses números até agora aqui com a camisa do Flamengo, desde a chegada do Felipe Luiz. 21 jogos, 1 gol, 1 assistência, 38 dribles certos, primeiro do time. 168 duelos ganhos, primeiro do país. 129 bolas recuperadas, segundo do time. 119 ações defensivas, primeiro do time. 50 faltas sofridas, primeiro do time. Nota do SofaScore, 7.35, segundo do time. Deve ficar atrás talvez só do Bruno Henrique, que está fazendo bastante gol, ou do Léo Ortiz também, pode ser. Mas o Wesley, desde que o Felipe Luiz chegou, tá um monstro, jogando muita bola, e todos os méritos para ele ter esse grande assédio aí do futebol europeu. Promete sem dúvida ser uma das grandes destaques, uma das estrelas dessa janela. Vai ser muito disputado e a tendência é o Flamengo fazer sua venda recorde pelo lateral direito. E por hoje era isso. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, não deixar também de comentar o que você acha sobre todos esses assuntos, compartilhar com os amigos e com a família, dar o like aqui no vídeo também e me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!